Bom, então, novamente, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira reunião, né, extraordinária do GT Subbacias. Nós, como o GT foi uma criação, né, da Câmara Técnica de Planejamento, né, atendendo também os anseios aí dos membros do comitê, principalmente também da diretoria. Esse GT, ele tem a sua atuação bem específica, né, na criação e na definição aí das subbacias do nosso CBH Araguari. Então, nós vamos dar início nessa primeira reunião, que é uma reunião um pouco mais formal, e aí fica a critério, né, do GT aí para cumprir toda essa pauta, que é justamente a definição inicialmente da coordenação, da relatoria, e iniciar os trabalhos, né? Nós temos, então, a participação aí, né, como foi falado pela Lília, nós não temos a participação de todo mundo, né? Porém, acho que o pessoal que está participando aí são os que têm interesse, né, que precisa de contribuir aí no grupo, né? Temos aí a manifestação do professor Giacomini, com a larga experiência dele, né, nessa questão, principalmente ele foi um dos defensores aí daquilo que também fomentou essa criação desse GT, que é a nossa alteração da nossa circuncisão geográfica, né? Então, que também influenciaria de uma forma ou de outra, influenciaria na nossa criação das subbacias do nosso comitê, né? Então, novamente, eu quero agradecer a todos, fazer essa breve introdução, que é justamente para que todos aí entendam, né, principalmente quem ainda não participou, né, do comitê, entenda a função e a importância desse GT, tá? Só para aqueles que não têm essa informação, né? Essas subbacias, elas foram criadas na elaboração do nosso plano diretor há um tempo atrás, né? E essas subbacias, elas servem, né, serviram e servem para definir várias situações, principalmente uma situação importante, que é a hierarquização dos projetos de investimento da bacia. Então, como foi criado lá atrás, e aí nós desconhecemos a forma que foi feita essa divisão, né? Então, mais do que justo nós criarmos esse GT, que esse GT vai debruçar sobre a nossa bacia e definir, então, critérios que julgarem necessários para apresentar para a plenária e definirmos, então, novas subbacias ou as mesmas. Aí o próprio GT vai fazer os estudos, aí, desenrolar da forma para apresentar à plenária, e aí a gente ter, novamente, essas subbacias. E aí podemos pensar em nova hierarquização dessas bacias, uma vez que nós vamos estar atualizando esses estudos, e a gente não tinha conhecimento de como foi feito anteriormente, mas acho que alinhavar aí todas esses estudos e essas formas que vocês vão propor, tá? Em linhas gerais é isso. O professor, né, presidente, gostaria de falar sobre algo aí? Obrigado, Bruno. Bruno já resumiu, na verdade, os fatos que nos levaram à criação do GT, que é a regularização da nossa área, né, Bruno, que ela estava amputada desde quando foram criadas as bacias, inexplicavelmente, diga-se de passagem, né, do trecho mais ajusante da nossa bacia. Então, a inclusão dessa área, por si só, já obrigaria uma reorganização, e o fato da atual divisão de subbacias não ter uma justificativa, né? A gente procurou saber como é que foi feito, e não tem, pelo menos nós não encontramos os critérios que foram utilizados para fazer essa subdivisão. Então, o objetivo
do grupo é fazer uma reorganização a partir de critérios objetivos especificados para atender aquelas, basicamente, duas grandes necessidades que nós temos. Refazer a hierarquização de precedência, né, para saber quem recebe os investimentos, e também para fazer aquela escala de trabalho no planejamento participativo que prevê tanto o nosso plano, né, a revisão do nosso plano, quanto a classificação dos rios, né, para fazer o enquadramento. Então, nós temos aí que trabalhar rapidamente para refazer isso, estabelecer os critérios, verificar o resultado para poder começar os trabalhos que são extremamente importantes, que é a reordenação de hierarquia de investimentos e, principalmente, os trabalhos de planejamento, de revisão do plano e de enquadramento dos nossos rios. Bom, exatamente, então, isso. Então, vamos passar... Bruno, pois não? Bruno, posso fazer um comentário? Sim. Pois não? Reforçando, então, o que você disse, e que também o que disse o professor Silvio, em termos práticos, né, ele citou, então, o planejamento, a questão do planejamento. Isso é um instrumento que está no nosso plano diretor, e depois ele foi desenvolvido na definição de prioridades de investimento, e que nós tínhamos, então, temos, então, dois critérios de prioridades. Um é por bacia e o outro era por município, né? E aí nós cruzamos ambos os resultados e chegamos nos critérios finais. Mas muita coisa mudou desde então, né? Nós tivemos aí o advento das CGLs, que também é uma forma de gestão onde o usuário ele tem grande poder, grande participação, com a tutela do CBH, diga-se de passagem. Temos também outro aspecto que é muito sério e a gente tem que ficar bem ligado nele, que é a questão do plano diretor do Paranaíba, né, que está sendo elaborado, né? E nós temos que focar nesse aspecto pela seguinte forma: o próprio CBH Paranaíba, né, federal, ele tem desenvolvido ações que envolvem o território dos afluentes, né? Nós tivemos recentemente o lançamento aí de instrumentos de gestão e planejamento, né? Que são PRADs que foram elaborados para alguns municípios, né? Considerando a territorialidade do município na nossa bacia, e eles também estão lançando para os outros PNs esse tipo de instrumento, mas sem ter, no mínimo, a mínima integração conosco, né? Aqui dos afluentes, e não levando em conta esses critérios de prioridade, nem municipal, quer dizer, o planejamento dos recursos hídricos é por bacia hidrográfica. Não interessa, então, tem a questão da escala. Nós temos uma escala, que é o Paranaíba, outra escala, que é o Araguari, e, no momento, nós temos uma escala de 20, né? De 20 subbacias que nós consideramos. Isso aí não está sendo levado em conta, né? E vem um produto do qual nós não participamos, e no Paranaíba, contemplando a territorialidade municipal. Isso é muito sério, porque revela, inclusive, superposição de esforços, revela não respeitar as prioridades definidas no próprio comitê afluente, que é o nosso caso, né? Então, nós precisamos ter
instrumentos robustos para colocar, inclusive para o CBH Paranaíba, mostrando a eles que nós temos essa identidade e que ela precisa ser respeitada. Senão, não há integração, obviamente, né? Então, essa é para mostrar a importância desse trabalho nosso, tá bom? Porque, recentemente, eu estive numa reunião em que eu representando, aí no caso, eu sou coordenador da comissão que acompanha o plano diretor do Paranaíba pelo PN1. E nós tivemos uma reunião virtual em que nós questionávamos a regionalização que eles fazem, né? E eles simplesmente me disseram o seguinte: olha, vocês têm uma sugestão, então manda para a gente, que nós vamos adotar. Quer dizer, eles não estão preocupados em buscar uma harmonia, né? Buscar exatamente o que a gente tem. Eles colocam o que nós temos, mas sem questionar, vamos dizer assim, se aquilo ainda é realmente válido. Tá bom? Então, esse para denotar, então, essa fala minha, a importância do trabalho desse GT. Tá ok? Obrigado, Bruno. Obrigado, professor Giacomini. Obrigado, professor Silvio. Alguém tem mais alguma observação? Eu acho que... Bom dia. Pois não, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os participantes. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Até gostaria de salientar aqui 2 detalhes, que o Igor anteriormente ele havia feito uma simulação das divisões da otobacia. Então, nós temos essa apresentação aqui, caso seja necessário, caso vocês queiram, a gente pode apresentar como foi feita essa simulação distribuída aí nas otobacias, tá? Me coloco à disposição. E o Flávio, que é o técnico do Paranaíba, ele também veio encontrar nós, né? Colocar à disposição para apresentação também de como está sendo a divisão, o acompanhamento do Paranaíba para esse grupo. Então, caso o grupo também queira a apresentação dele, para explicar, né? Para dizer como que está sendo feito o trabalho no CBH do Paranaíba, ele também está à disposição, ok? Se não nessa reunião, numa reunião que vier aí, né, posteriormente, então nós estamos à disposição do grupo, ok? Ok, Patrícia, obrigado. Realmente o grupo aí no desenrolar das atividades aí provavelmente, né, vai precisar muito desse apoio da aba, com certeza, né? E aí eles solicitarão aí quando conveniente, tá? Então vamos passar para os itens, inclusive, para a organização das reuniões, né? Então, o item 1 é a definição da coordenação do GT Subbacias, né? O item 2 é a definição da relatoria. Normalmente a gente põe 2 itens porque são 2 definições, mas eu acho que com um grupo de trabalho, quando é menor, né, a gente pode, às vezes, fazer as 2 definições de uma vez só, uma vez que agiliza e, às vezes, resolve algumas questões de coordenação e relatoria. Então, passo a palavra aí para os membros do grupo, para quem gostaria aí de se candidatar à coordenação e à relatoria. Bruno, antes do pessoal se manifestar, só trazer informação, né? A coordenação, ela, assim, os GTs, eles serão regulamentados, né, em documento que está sendo finalizado pela CETIL. Estarão lá, né, as competências a serem desenvolvidas pelo coordenador e pelo relator, mas só deixando claro, o coordenador ele fica responsável por marcar as datas das reuniões, né, apresentar no fim um relatório que foi elaborado em plenária, determinar as questões dos itens de pauta, das convocações, e nós temos também, no caso do relator, a responsabilidade dele é a redação da ata, de uma síntese da ata, igual a todas as câmaras técnicas, outros demais grupos, a gente explica, é bem tranquilo, a gente encaminha um modelo,
a pessoa participando da reunião, ela faz a ata rapidinho, em tempo real. Então, essas são mudanças, assim, vamos dizer assim, que dá um pouco mais de trabalho, né, para esses dois cargos, só para deixar claro para o pessoal que tenha interesse. Em relação à síntese, a gente sempre reforça que fez uma reunião, assim que marcar uma próxima, a síntese tem que estar pronta na data da convocação para apreciação dos membros, tá? São algumas, sim, só esses recadinhos mais importantes para quem se interessar em candidatar aos cargos, tá? Obrigada. Nós temos inscrição, Bruno, você consegue acompanhar o professor Silvio e a Nayana? Ok, Sim. se precisar de nossa ajuda é só falar. Ok, obrigado, Sandra. Acho que todos aí entenderam aí a dinâmica do funcionamento do GT, né? Então, abrir a palavra para o professor Silvio. Bruno, nós temos um encaminhamento na diretoria que é para que quem faz parte da diretoria não assuma a coordenação de câmaras técnicas, mas para os grupos de trabalho isso ainda não está determinado em regimento nem nada. E como é um assunto da minha área, do meu interesse, eu estou me candidatando a coordenar o grupo. Ok, então nós já temos uma manifestação. Só complementando a fala do professor Silvio, Bruno, como o regimento ele ainda não foi aprovado, mesmo sendo aprovado, não haverá prejuízo, viu, professor Silvio, porque o regimento ele vai se aplicar aos grupos criados após a aprovação. Então, mesmo se houver essa decisão de manter no regimento essa vedação, não vai trazer prejuízo para o GT Subbacias, porque existe essa previsão de que todos os regramentos só vão valer para os grupos que serão constituídos pós aprovação do regramento, tá certo? Ok, Silvio. Mas eu não tenho problema nenhum em abrir a mão da coordenação posteriormente. Isso não é problema para mim. Mas no momento eu estou me apresentando como candidato a coordenar o grupo. Tá? Ok. Alguém mais tem alguma? Não, na verdade, Bruno, eu tinha levantado a mão só para eu entender o prazo que o grupo tem para ter esses relatórios finalizados, até para entender um pouco essa questão de como vai ser a demanda aí dos próximos meses. Como o professor Silvio se disponibilizou aí, eu acho que está bem encaminhado, tá um silêncio, assim, eu achei que talvez ninguém ia se manifestar, mas só para entender aí o prazo a 180 dias, beleza. De praxe, o grupo tem esse prazo Prazo. de 180 dias, viu, Nayana? Eu falo porque a gente está bem no final do ano aí, eu achei que ia ficar um pouco mais atribulado, mas está tranquilo. Mas, assim, na verdade, esse grupo, às vezes, ele pode... esse é o prazo máximo, né? Então, depende dos desenrolares aí, né? Principalmente das necessidades, pode ser que... Eu acho que pela relevância do tema, talvez a gente tivesse até que ser mais célere do que os 180 dias, né? Então... Não existe vedação de solicitação de prorrogação, tá? Mas já adianto para vocês, salvo engano, na normativa que regulamenta os GTs, vai constar, tipo assim, pode prorrogar por igual prazo uma ou duas vezes, né? Então, quando for para a plenária para aprovação, seria interessante vocês, né, sugerirem essa questão. Tá mas certo? eu acho que é um tema muito relevante, né? Eu acho que 180 dias por isso que eu perguntei se era, porque eu ia imaginar que era Não pode mesmo. prorrogar, tá? Mas como nós falamos aí, e a Ana levantou bem aí, da relevância e, inclusive, uma compatibilidade aí com alguns outros estudos, eles provavelmente serão um pouco mais sérios. Silvio? A respeito desse assunto levantado pela Nayana, na verdade, a ideia não é pedir uma prorrogação do prazo, mas fazer isso mais ou menos na metade do tempo. Existe uma necessidade de celeridade de apresentar, de entregar esse produto, porque nós temos um acordo com o CBH Paranaíba de inclusão dessa nova divisão de subbacias e dos produtos resultantes da subbacia, que é principalmente a questão do planejamento participativo, no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Paranaíba. Então, nós não temos 180 dias prorrogáveis,
Na verdade, a gente tem que A minha acelerar pergunta o foi processo. exatamente nesse sentido. Eu imaginei que talvez o prazo até ia ser menos. Esse aí é Exatamente. protocolar, né? Mas Nós vai temos, ser com base nós na temos que demanda. acelerar o processo para terminar o quanto antes o nosso trabalho, porque ele precisa ser aprovado na plenária para aí sim começar os resultados da aplicação do produto, né? Que é a redistribuição de valores quanto à hierarquia de investimentos, o planejamento das atividades relacionadas ao plano e ao enquadramento dos corpos d'água nas subbacias. Então, o nosso trabalho nesse instante vai ser muito técnico mesmo, muito técnico no sentido de definir quais são primeiro os critérios, depois o resultado e entregar isso para o Araguari. E aí, até ajudando nessa celeridade, eu posso me disponibilizar aqui para a relatoria, se não tiver mais ninguém interessado, que a gente já começa a resolver aqui mais rápido, né? Eu posso apoiar aí nesse sentido. E eu também acho, professor Silvio e Bruno, o sentido é esse. É uma discussão técnica. E as questões técnicas, elas estão postas. A gente só precisa organizar isso para apresentar, né? Quando você tem uma justificativa técnica contra uma condição ali de uma proposição que não tem nenhuma base técnica, eu acho que até a discussão fica mais fácil. Eu sei que, nesse sentido, a gente aqui do Araguari está muito avançado e a gente vai ter um resultado positivo em relação a isso. Ok, muito bom. Então, como, né, devido à celeridade necessária, aí nós já temos, então, nos 2 itens aí, só vamos fazer aqui, se tem alguém que tem mais alguma opção para apresentar a sua candidatura aí para a coordenação e relatoria no curso de GT. Então, podemos aí deliberar sobre a coordenação, né, do GT, professor Silvio, representando a UFO, e a relatoria, a Nayana, representando a Mosaic. Alguém tem alguma outra sugestão ou alguma proposta diferente dessa? Podemos, então, definir a coordenação e a relatoria dessa forma? Bom, então, estão aí definidos os coordenadores do GT Subbacias. Agora, o item 3 é a elaboração do plano de trabalho, né? E aí, então, eu já passo aí para o coordenador e para a relatoria e para dar sequência à reunião e conduzir os trabalhos. Quero agradecer a todos aí, vou estar presente aqui, mas passo aí a coordenação para o coordenador do GT Subbacias, professor Silvio. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos os presentes. Nós vamos direto para o item 3, que é a elaboração do plano de trabalho, objetivos, competências e cronogramas, né? E o cronograma. Bom, o estabelecimento de objetivos, os objetivos do grupo, na verdade, Lilian, você pode projetar a deliberação de criação do GT? Por gentileza? Sim. Vocês querem que aumenta mais? Tá bom? Um pouquinho mais, por favor. Mais? Aí tá bom, para mim tá bom. Você pode subir o documento um pouco? Aí, obrigado. No item 3 do artigo 2, no inciso 3 do artigo 2, do artigo 2º, está escrito assim: avaliar a atual divisão das subbacias apresentadas e propor, se for o caso, uma nova divisão de subbacias. Esse é o objetivo do grupo, ele já está colocado no documento que criou o grupo, né? Esse é o objetivo específico do grupo. Os objetivos, a forma de trabalho ou os caminhos que nós vamos adotar para chegar nesse objetivo, né? Nós vamos ter que discutir agora isso, de que forma nós faremos isso, né? Para apresentar eu não tenho dúvida, mas como está lá, avaliar a atual subdivisão
das bacias. Esse vai ser o nosso primeiro ponto de discussão. O segundo ponto de discussão é quais caminhos ou qual o caminho que nós vamos adotar para chegar a esse resultado. E eu tenho já uma pequena proposta para apresentar, e eu acho que esses serão os objetivos, né? Quanto à questão da forma de trabalho, como é que nós vamos trabalhar, para essa reunião fica um pouco difícil, mas eu já estou sugerindo que a próxima reunião ela seja presencial, e que já vou solicitar da Secretaria Executiva 2 produtos: a impressão da base hidrográfica da nossa bacia, né, uma cópia impressa mesmo, e a impressão da base das ortobacias. Acho que em escala A3. Deixa eu só lembrar o tamanho que é o A3, só para não criar um desacordo aqui. A 3 é basicamente 2 folhas da Chamex, né? Uma do lado da outra. Não, a 3 é pequeno. Não, eu estou... O maior é a 0, seria. Mas a 0 é 1 metro e... quase 1,20 m por 80. Talvez a 0. É Giacomini. Oi, A 0 Giacomini. é muito grande. É muito grande. Tudo bem, Regis? A 0 é muito grande. A 1 talvez seja a escala ideal, né? A 4 porque a 2... A 2 vezes... é o dobro, a A2 é o dobro da A4 e a A1 é o dobro. Não, seria assim, 4 vezes isso, uma folha sulfite isso. normal, né? Essa aí é a A3, né? Não, a A3 é o dobro da A4. É muito pequeno. Não, então é a A2, desculpa. Não confundi, a A2. Silvio, a gente não vai ter um 4 lugar... vezes. Eu acho que assim, a reunião presencial ela é boa porque facilita essas discussões, mas eu até acredito que se a gente tiver um data show, talvez projetar, porque a gente vai conseguir dar zoom onde for interesse, é melhor do que esse material impresso. Então, a gente vai ter, Nayana, a gente vai ter as duas coisas. Beleza. Nós vamos ter o data show. Mais do que data show, na verdade, como a gente já tem uma base cartográfica georreferenciada, a gente vai ter possibilidade de interação com a base cartográfica, inclusive. Que foi apresentado aquele dia, né? Na última... Outro Nayana, aspecto, eu não te ouvi. professor Silvio, você está falando em imprimir informações, seria interessante colocar, ou já colocar na base, as áreas de conflito, né, as subbacias de conflito e suas respectivas CGLs. Essa informação ela já está na nossa base cartográfica. Então, mas as outras que estão imprimindo também estão. Então. Sim, nós vamos usar todas as informações. E vamos colocar tudo aquilo que for importantíssimo para a gente trabalhar para decidir as subbacias. Então, assim, eu tô pedindo essas 2 bases porque elas vão ser o início do nosso trabalho. E a partir daí a gente vai colocar todas as informações necessárias. Tá claro? Nayana, eu perdi seu... até na verdade, porque o trabalho é exatamente esse, né? É levantar as informações, é trazer isso para a base georreferenciada, olhar para isso. Então, eu entendo o Giacomini querer adiantar, mas eu acho que é exatamente o trabalho do GT, e aí a gente faria isso durante a próxima reunião, porque eu acho que fazendo juntos também a gente tem uma sensibilidade melhor. Sim, e até porque, assim, uma coisa que é importantíssima, e eu acho que nós devemos fazer isso presencialmente, é discutir os critérios, né? E a partir dos critérios, a gente vai colocando os critérios na base cartográfica. Exato. E trabalhando em cima dos resultados apresentados. E, de repente, com base no sistema que foi apresentado aquele dia na última reunião, vai ser muito fácil, na última reunião presencial, isso vai ser muito fácil, né? Hoje a tecnologia vai ajudar a gente, o sistema está pronto, né? Não é uma coisa que a gente vai ter que
escrever no mapa do papel, por exemplo, né? Eu acho que a gente está bem avançado. Mas eu acho que, eu não sei, aqui é um velho professor falando, né? É assim, quando a gente coloca no papel, ele tem uma localização, a gente consegue trabalhar de uma certa maneira mais tranquila. Então, eu estou perguntando a vocês, e se vocês concordarem, né? Assim, na próxima reunião, numa escala do A1, né? A rede hidrográfica da nossa bacia e as ortobacias, né, o mapa das ortobacias também, para a gente começar o nosso trabalho. Professor, Sim? só para a gente entender, porque agora está para a Patrícia nem tanto, mas aqui para a gente está um pouco difícil, porque são termos muito técnicos. O senhor solicitou essa impressão. Aí a aba vai providenciar a impressão e quantas cópias? Um para cada membro? Só um? Só uma. Ok. Uma de cada, né? Para a gente começar o trabalho. Você pegou aí, Patrícia? E a apresentação que a Patrícia falou, Patrícia, daquela simulação que o Igor fez, nós faremos também na primeira apresentação lá, tá bom? Na primeira reunião. A Patrícia deve estar com um problema na internet, que parece que está travando. Isso, se organiza aqui para levar. Não, tô Tá entendendo bem. Já está de acordo, na primeira reunião a gente leva. Tá. Como os trabalhos de cartografia eles serão executados ou pela aba ou pela contratada, até porque ontem, na reunião do Paranaíba, me disseram que era possível que a contratada para a elaboração do plano do Paranaíba, a empresa, fizesse os trabalhos de cartografia do GT, porque era de interesse, né, da inclusão do resultado no plano integrado. Então, eu gostaria de verificar essa possibilidade, né, e como que ela pode se materializar. Né? Se tem alguém da equipe do Paranaíba aí que vai nos atender, que vai acompanhar as reuniões, ou pelo menos o resultado das reuniões. O Flávio, que é analista técnico aqui da aba, né, pelo Paranaíba, ele se dispôs a estar na reunião, fazer a apresentação de como está sendo feito o estudo e contribuições no que for possível. Mas a questão é um pouco mais específica, viu, Patrícia? É assim, o nosso grupo ele vai gerar um produto cartográfico, né, um produto cartográfico a princípio. E para isso precisa ter um técnico em cartografia ou em geoprocessamento para elaborar esses produtos. Uma coisa que o grupo não fará. Não é alguém do grupo, nós não vamos destacar alguém para executar esse trabalho técnico. Nós vamos solicitar um produto, esse produto precisa ser elaborado. E eu conversei com o Paranaíba e disse que é possível que isso aconteça. De que alguém que esteja trabalhando, inclusive, pela empresa contratada para a elaboração do plano. Só que isso é uma conversa. Eu preciso saber se isso é oficial e quem será. Ok, ficou claro. A gente pode, né, Sandra, a gente pode verificar, sim, com o Paranaíba, ver quem quem foi colocado como disponível, né, para auxiliar nisso aí. Isso vai ter que precisar ser verificado, porque realmente eu não detenho essa informação. Fica mais do lado da equipe técnica, sabe, professor? Então, assim, os produtos que foram contratados, TR, aí a gente já não entra muito, vamos dizer assim, nesse campo, né? Fico mais aqui com as questões administrativas e algumas questões internas, mas da equipe técnica, infelizmente, no momento, eu não sei responder ao senhor se procede essa informação que foi dada de que a empresa ela poderia estar elaborando algum produto para o GT. Mas aí, Patrícia, como é muito termo técnico, às vezes quando eu for conversar eu até vou me perder. Aí eu te peço a gentileza de passar
essas informações para o Flávio, que o Flávio está a par, ele é o analista ambiental, ele e a Camila, professor, que estão a par, eles foram contratados e ligados a esse produto, sabe, do CBH Paranaíba. Então, a Patrícia verifica com eles e a gente traz essa informação. Isso, e a gente já até combina com eles da próxima reunião, eles já estarem presentes para a gente fazer esse alinhamento, se for de interesse. Tá ótimo. Então, está definido assim. Agora eu consulto o grupo, né, as pessoas do GT, se nós podemos caminhar assim, e se pudermos caminhar assim, a gente tem que definir como vai ser o nosso cronograma de trabalho, e eu, dado a necessidade, inclusive da celeridade, eu gostaria de definir pelo menos um mínimo de reuniões aí a curto prazo. De Membros do acordo. grupo. Eu não estou conseguindo ver manifestação de ninguém aqui, eu não sei. Acredito que todos estão de acordo a princípio, né? Começando uma organização. Acredito que vai encaminhar bem, sim. E já é legal de a gente ter uma noção mesmo. Se for reuniões presenciais, a gente já organizar as datas, né? Pra gente se planejar. Sim. Regis, quem mais do grupo está? Nayana, por favor. Guilherme. Já manifestei aqui, professor Silva, estou de acordo. Guilherme. Manifestei no chat aqui também, professor. Eu acho que eu estou sem acesso ao chat, viu? Eu mandei agora, acabei de mandar. Ah, tá. Bom, então agora Luana também está de acordo, eu entendi assim, pelo menos. E a terça-feira é uma boa data para vocês? Professor, Sim? desculpe interromper. Quando o senhor está falando terça-feira, é para vocês fazerem o planejamento das reuniões, ou o senhor já está pensando em fazer uma reunião na terça agora, que vem? Eu estou pensando em fazer uma reunião na terça agora para a gente fazer o planejamento de datas, aí todo mundo já traz as possibilidades. Na terça-feira, nós já temos uma reunião da CT Plan agendada para a parte da manhã. Então, aí eu sugiro que, se for fazer a reunião na terça, que seja na parte da tarde, para que a secretaria possa acompanhar. Tá. A gente não consegue fechar essas datas hoje, professor Silva, porque na terça-feira da semana que vem eu já vou estar em viagem e não consigo. Não, está aberto ainda, não está definido nada. A gente pode definir um calendário completo ou podemos marcar E se a gente só a começar a fazer um calendário completo a partir daqui 2 semanas, eu acho que fica mais tranquilo, porque, né, marcar uma reunião para ter outra reunião, né, para marcar outra reunião, acho que a gente perde tempo. Acho que a gente já podia sair com um cronograma hoje mesmo. Tá, por mim não tem problema. Eu só, assim, primeiro aqui a questão do dia da semana, né? Se for na terça-feira, eu tô falando terça-feira porque foi marcado na terça-feira hoje, eu não sei para os demais como é que é a terça-feira. Mas na próxima terça-feira, nós poderíamos marcar para o dia 8, depois uma para o dia 22. Não, dia 8 você tem viagem, né, Nayana? Alô?
Vocês estão me ouvindo? Eu tenho a impressão que... Sim, professor, perfeitamente. Sim, professor. Professor, a Nayana ela tá com um probleminha de conexão, tá? Mas ela tá conectada e tá acompanhando. Aí, se puder, logo já, assim que ela retornar, fazer de novo, né? A pronúncia para ela. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Pode com algum problema no... Sim. Ok. Professor Silvio, eu escutei, na verdade, eu acho que eu comentei aqui, mas eu não sei se vocês me escutaram e aí eu perdi. Mas a ideia seria a gente já sair com um cronograma de trabalho. Terça-feira é um dia bom para mim. Eu só não conseguiria porque, como para a semana que vem eu vou estar voltando de férias, aí minha agenda já está bem cheia. Mas aí da terça-feira da semana seguinte, se a gente conseguir fazer, e aí talvez a gente fazer uma proposta aqui. Não sei se a cada 3 semanas, porque né, assim, eu realmente não tenho esse feeling aí. Se uma vez por mês vai ser muito ou é pouco, eu acho que é pouco, né? Considerando a pressa que a gente está. Mas eu também acho que se a gente for ter a 2 semanas, considerando as outras demandas do CBH e as demandas particulares aqui de cada um, eu acho que fica apertado. Então, se de repente a gente começar a gente pensar que na data do dia, a partir do dia 15, a cada 3 semanas, seria uma proposta. Não sei, talvez aqui, deixa eu voltar aqui. Uma reunião no dia 15. E para a reunião do dia 15 já precisa estar com esse produto cartográfico pronto. Depois uma reunião no dia 5 de novembro. Depois uma no dia 19 de novembro. Professor, Sim. o senhor está falando aí, a gente está tentando acompanhar aqui o calendário. No dia 19 de novembro, nós temos previsão de uma reunião de diretoria. Deixa eu só confirmar aqui, por gentileza, para confirmar com o meu calendário. Isso. No dia 19 de novembro, nós temos previsão de reunião da diretoria do PN2, né, do CBH Araguari, para ser realizada. E assim, se a gente for pensar em 3 semanas, é tarde. 26, né? Faz a reunião do GT de manhã e a reunião da diretoria à tarde. Ok. E aí é bom porque vocês já vêm... Inverte, então, porque então vai inverter, porque antes a diretoria é de manhã, então a diretoria vai passar para a tarde. Não, então, eu estou achando que o grupo prefere trabalhar na parte da manhã, é isso mesmo? Para mim, no caso do dia 15, seria melhor na parte da manhã. Na parte da tarde já não conseguiria participar. Não, mas aí vamos tentar marcar todas as reuniões para as 9 horas da manhã, do GT. Eu prefiro, na parte da manhã. Eu estou sem ouvir os outros componentes, o Guilherme, a Luana, então eu estou ficando... Professor, a Luana, ela está se manifestando pelo chat. Eu vou pedir para a Laís, que está acompanhando a gente aqui por outra tela, para ela fazer a leitura dos questionamentos da Luana. Por favor, Laís, pode ler que eles escutam. Lê aí. Dia 15, é feriado. Dia 15, ela está questionando se é feriado. Luana, não é feriado. Dia 15 é um dia muito importante, né? O dia do professor. Dia do professor, mas não é feriado. Mas não é feriado. E ela falou assim que ela pensa que precisam verificar primeiro a disponibilidade do técnico. E ela está informando aqui que primeiro eles vão verificar, precisa ser verificada primeiro a disponibilidade do técnico. Qual técnico? É isso que eu ia perguntar agora, Luana. Qual técnico? Você está questionando o técnico que a CRBio vai indicar, se vai permanecer você? Ou o técnico da cartografia, professor? Não, nesse caso, a empresa atende aquilo que o grupo determina. É uma questão de eles se adequarem ao nosso calendário. Professor, só uma dúvida, Sim. né? Eu nem sei se é pertinente. Igual eu falei para o senhor, a gente não detém essas informações, né? Não sei se a Patrícia já entrou em contato com o Flávio, se deu tempo de trazer essa informação para vocês aqui durante a reunião, mas suponha-se que não seja possível essa questão do técnico do Paranaíba
fazer essa questão? Aí o Araguari terá que contratar um. Não sei, aí a aba tem que saber se ela tem gente para fazer qualificada para fazer Ok. isso Não, ou não, beleza. Tá. né? Não, Sandra, eu ainda não tive retorno do Paranaíba ainda não, tá? Quando vi com o Flávio. A gente só alinhou aqui deles estarem presentes na próxima reunião, né? Para ajustar e repassar todos esses dados. O Igor havia comentado, professor Silvio, sobre o apoio, acho que de um profissional da UFO, que em outra conversa anterior vocês tiveram. Procede? Continua? Isso depende de algumas coisas, né? Depende de acertar isso. Porque aquilo que foi sugerido para mim, inclusive no Paranaíba, era que podia usar um técnico da empresa. Então, eu estou achando que pode. Certo. Mas a gente precisa Ok. verificar isso e, se não, buscar as alternativas. Eu vou me ausentar agora um instante e já verifico essa questão e já trago para vocês. Só um minuto, tá? Obrigado. O Regis está com a mão levantada, Regis? Ô, professor, tô sim. Aqui tem uma questão aqui que talvez possa ser a questão de outras pessoas também. Eu faço parte de outros comitês de bacias e de conselhos ambientais. Então, geralmente, né, toda terceira quinta-feira do mês tem reunião do CODEMA, daqui de Uberlândia. Geralmente, às quartas, né, 2 quartas-feiras por mês, a gente tem conselho de Uberaba, que eu também tomo conta. E aí, as das bacias sempre são terça, quarta ou quinta, né? Será que na segunda-feira seria uma data melhor, né? Será que as Não, outras pessoas não tem condição concordariam? de ser na segunda. Teria que ser na terça mesmo. Não, pode ser numa outra, pode ser, não precisa ser na terça-feira, mas na segunda não dá. Não, beleza. Porque assim, aí também, apesar do GT não contar faltas, né? Eu quero estar bem assíduo e acompanhando aí, né, todo esse processo. Então, manter na terça-feira, mas aí vai ter algumas, quando colidir com o CODEMA, aí eu posso mandar outra pessoa me representando para estar acompanhando no grupo de trabalho? Regis, assim, grupo de trabalho, ele tem uma dinâmica muito própria, né, Regis? Grupo de trabalho, a pessoa tem que estar ali, não é para ficar observando. Ela tem que interagir, ela tem que dar Participar resultado, né? ativamente, né? Não é uma questão de frequência, é uma questão de trabalho. Então, assim, não sei, mandar alguém para observar, pode. A reunião é aberta, é pública, mas não sei qual seria a funcionalidade disso, entendeu? Assim, é importante que nós tenhamos nesse GT, particularmente nesse GT, que é um GT muito técnico, de pessoas com conhecimento técnico sobre as coisas, né? sobre o que a gente está realizando. Então, sim, pode mandar alguém? Pode, mas não é por causa de frequência, pode, mas é Sim, uma entendi sua reunião pública, colocação. mas Mas é não, porque realmente é difícil a gente conseguir datas para todas, né? Mas vou estar assíduo aí e contribuinte com certeza. Belezinha, obrigado por enquanto. Acredito que terça-feira de manhã vai ser bom, só nas datas do CODEMA, que vai ser uma vez ao mês, que pode ser que caia, igual vai acontecer aqui no dia 15, que aí seria complicado. Mas das outras, eu estou com disponibilidade de horários. vamos dar sequência, então, na terça-feira de manhã. Então, eu tenho Por que mim, ok. retornar. Eu tenho que retornar aqui, porque, assim, dia 15, marcado. Dia 5 de novembro, marcado. Dia 19 de novembro. E dia 10 de dezembro. Aí, só um detalhe, por gentileza. No dia 19 de novembro, que tem a reunião de diretoria, aí vai manter na parte da manhã a reunião de diretoria e passar a parte da tarde? Isso já foi conversado, inclusive aqui com a... Beleza. Então, nós todos vão ser às 9h30 da manhã, né? Isso.
Perfeito, obrigado. E no dia 10 de dezembro, a gente faz uma avaliação sobre a necessidade de agendar novas reuniões. Lilian, você conseguiu acompanhar, Lilian? Sim, professor. Dia 15 do 10, 5 do 11, 19 do 11 e 10 do 12. Tem alguém aqui na sala que estão envolvidos com o PN3? Porque dia 10 do 12 a gente tem um comitê. Aí se for uma coisa, se for um compromisso só para mim, né? Aí eu realoco e me planejo aqui. Professor, enquanto os outros se manifestam em questão ao questionamento do Regis, eu fiz a solicitação ao Flávio, que está à frente do PIR do Paranaíba, para ingressar na reunião, e aí o senhor conversa diretamente com ele sobre essa questão da dúvida que o senhor tem, porque, igual eu falei, às vezes eu fiz uma pergunta e não é bem essa pergunta, e o professor Silvio tem mais sabedoria nessa parte, aí ele questiona com você, ele já está ingressando na reunião, tá? Que aí o senhor pode tirar as dúvidas com ele. Tá. Obrigado. Enquanto o Flávio ingressa, vamos resolver essa pendência. Eu manteria dia 10 de dezembro. Não tenho mais alguém do PN3? Não, professor Silvio. Professor, só a Luana informou aqui no chat que sobre o questionamento do Regis, ela precisa comparecer se o titular não for, porque ela é suplente, tá? Eu não sei se durante a minha ausência aqui na sala... Só um esclarecimento. Sim. Desculpa, ela precisa comparecer onde? No PN3? No PN3, porque no dia 10 do 12 que o senhor sugeriu a data, o Regis diz que nessa data ele já tem compromisso com o PN3. A Luana, ela também tem. Só que a Luana, no PN3, ela é suplente. Então, se o titular não for, ela tem que estar presente, para não ter a questão da falta, tá? Isso que ela colocou aqui no chat. Tá? Professor, permita-me sugerir... Que eu não consegui identificar, que é assim, eu consigo fazer os mapas. Quem é que fez essa... A Luana, professor, quando o senhor questionou a questão lá da cartografia, ela colocou isso, da cartografia eu consigo fazer os mapas. Tá bom, tá ótimo então, temos mais uma pessoa para trabalhar com a gente, isso é ótimo. A Luana precisa resolver aquele problema da indicação, né, Lilian? Sim, professora, só precisa que a CRB nos encaminhe um ofício, né, informando que em substituição esqueci o nome aqui, ao Leandro, vai estar a Luana participando do GT Subbacias. Tá ótimo, então. Então, eu acho que tá... O Flávio já está presente, tá, professor? Tá, antes do Flávio, da gente conversar com o Flávio, vamos fechar essa questão do cronograma. Só a última data, por gentileza, em dezembro, se a gente conseguisse ser ou no dia 3 de dezembro, adiantando uma semana, ou no dia 17 de dezembro, postergando uma semana, para mim seria mais viável, para eu participar assiduamente aí com um grupo de trabalho. Avalie a possibilidade, por gentileza, professor. Eu estou avaliando aqui por causa da agenda mesmo. Eu sei que é difícil, mas a gente sempre consegue achando aí uma janelinha, né, favorável a todos. Tem mais alguém no grupo tem objeção ao dia 10? A alternativa que nós temos é o dia 17 de dezembro. Eu tenho disponibilidade dia 17 também, professor. Luana, Guilherme. Para mim, tranquilo também, dia 17. Luana. A Luana mandou mensagem no chat. Por ela tá tudo bem. Tá. Então, 17 de dezembro ficaria a última reunião do ano. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo, de verdade. Então, olha, finalizamos isso, finalizamos o cronograma. Vou agradecer e utilizar a presença do Flávio agora, Flávio,
é o seguinte, Flávio. Um dos produtos que nós temos que elaborar, talvez o mais importante, é exatamente a cartografia das subbacias, né? Elaborar o mapeamento. Durante a reunião do Paranaíba aqui, eu tive algumas conversas informais com o Alain, do IGAM, e com o João Reiser, né, o presidente do Paranaíba, e eles entendem que é possível que a empresa que foi contratada faça esse trabalho, porque estaria no escopo do contrato, isso é possível. Mas a gente precisa oficializar isso e precisa saber se essa presença ela vai ser garantida, né? Se ela não for garantida, nós já tivemos aqui a Luana se apresentando como para ajudar no trabalho da cartografia digital, e eu queria saber se a aba teria essa possibilidade, porque é gerar um produto de cartografia. A base a gente já tem pronta, né? Que é a nossa base cartográfica, o que facilita muito, mas precisa de um profissional para fazer isso, né? Em que sentido Desculpa, professor. A gente até está utilizando mesmo essa base cartográfica que foi passada para a gente, e a gente, no sentido de quais análises vocês queriam e qual o refinamento que vocês discutiram. Então, primeiro que assim, a gente ainda está em elaboração, né? Mas já tem dois produtos cartográficos, a necessidade da impressão de dois produtos já prontos, inclusive, eles estão prontos na base cartográfica, é só impressão, mas nós vamos gerar um mapa de subbacias. Isso certo. Significa que alguém precisa gerar esse mapa, né? Nós vamos gerar ele de maneira, nós vamos dar quais são os vetores e tudo, mas alguém precisa fazer o trabalho cartográfico, né? Sim. E a informação que eu tive foi que a empresa que está contratada para fazer o plano poderia fazer isso. Sim. Se ela não puder, alguém tem que fazer. Então a aba vai ter que indicar alguém para fazer isso, né? Entendo. Então, é isso que eu tô colocando aí. Como é que agora precisa resolver isso oficialmente, né? Se for a empresa, ela precisa destacar o profissional precisa ficar em contato com o GT vai solicitar os produtos e ele vai ter que elaborar. Se for a aba, a mesma coisa, só que aí o contato não será com a empresa, será diretamente com a aba. Nesse sentido, pelo menos as análises que existem já, tanto no diagnóstico e agora que já começou o prognóstico também, elas estão sendo sempre feitas ao nível de autobacia. Então, os mapas que estão sendo gerados nesse refinamento, assim, tá bem refinado, entendeu? Aí eu precisaria saber se vocês estão esperando produtos específicos que estariam fora do plano. Porque se já for um produto que está dentro do plano, ele já vai ser feito mesmo. Foi assim. Na verdade, Flávio, vai ser refeito. Atualmente, existe uma divisão de subbacias, sim, mas ela não será a mesma. A gente vai refazer essa divisão. E é esse exatamente o produto. É que o Alan estava falando de uma subdivisão mais política, né, e não física. Não. Era nesse sentido igual novelas? Não, mais ou menos. É assim. A base sempre vai ser a divisão fisiográfica, porque é subbacia. Certo. Só que nós podemos agrupar subbacias, e isso é uma decisão política. Né? Não é, por exemplo... Não, é nesse sentido que eu estou falando mesmo. Me parece que a questão, assim, nós vamos fazer a divisão de bacias apenas considerando os afluentes de primeira ordem. Apenas. Não, isso é uma decisão técnica de base fisiográfica, né? Não, pode ser certo. Que nós façamos o agrupamento de bacias de segunda ordem, por exemplo, por ter uma certa homogeneidade de áreas de produção, de produtividade, ou por representarem áreas mais frágeis do ponto de vista de equilíbrio ecológico. Então, essas decisões que são técnicas, mas elas são políticas, né?
Os indicadores são técnicos, mas a decisão Agrupamento é por política, similaridade, né? no sentido que ela vai ser discutida entre nós para fazer esses agrupamentos. Sim, então, o que esse técnico precisa é fazer o agrupamento das otobacias a partir das decisões tomadas pelo GT. Então, não é um trabalho cartográfico difícil de ser realizado. A base já está definida, porque a gente já tem todas as, não sei quantas mil otobacias que ficaram. Você lembra, Flávio, o número ou não? É muito. Então já tem. Na verdade, já está feita a divisão. A gente só vai decidir os agrupamentos, né? Entendi. Aí o que o técnico precisa fazer é marcar os agrupamentos. É isso. Não, eu acho que dentro do escopo do termo de referência que a gente fez, tem essa possibilidade, sim. E caso a empresa precise destacar um novo técnico, a gente pode, dentro daqueles 25%, né, Sandra? A gente fazer um adendo de contrato justamente para tratar disso. Então, Flávio, eu não sei te responder assim, de imediato essa possibilidade, por quê? Porque foi assim, igual eu falo, eu não acompanho muito, sabe, professor, essas reuniões técnicas, mas assim, foram solicitadas mais reuniões, Flávio, né, do que o previsto. Então, a gente precisa ver o valor disponível no PPA, o que foi disponibilizado no POA, para verificar se já... porque foi solicitado um número maior de reuniões, o que gera custo. Então, precisa ver como que está essa questão aí da possibilidade de aumento de 25% e também o valor disponível dentro do POA para ver se existe essa possibilidade. Se tem no TR, né? Calma, essas reuniões seriam do GT do Araguari. Não. E aí eles... Desculpa. É o seguinte, é porque o professor Silvio está te pedindo, vou tratar de uma forma mais simples para mim, está te pedindo um produto, né, específico para Araguari para ser desenvolvido pela empresa contratada do Paranaíba. O que eu falei? Você disse que no TR abarca essa possibilidade, né? Eu desconheço... Alguns estudos específicos para cada bacia, sim. Isso, e aí você sugeriu que fosse, se tivesse dentro dos 25% do permitido legalmente, poderia estar fazendo esse produto. O que eu disse é o seguinte, lá na contratação da nossa empresa, pelo Paranaíba, a gente vai aumentar um pouco já o valor por conta daquela questão de reuniões, mais reuniões presenciais que eles solicitaram, não teve isso? Porque já está tendo um gasto a mais com reuniões presenciais. Só precisa verificar se esse gasto a mais não atinge os 25%. Mas isso é uma questão administrativa nossa interna. É só falando dessa questão. Se houver e houver no TR essa possibilidade, igual você está falando que tem, sem problemas. Eu não vejo problema, professor, em a gente fazer isso. Eu vou ver, então, administrativamente, quais são os desdobramentos que isso pode causar dentro do contrato e vou falar com a empresa já pontuando no TR que tem no TR lá que a gente fez, eu e a Camila nós desenvolvemos, junto com os órgãos gestores, essa possibilidade de, vamos dizer assim, personalização de algum produto, entendeu? Para dar esse apoio maior para os comitês afluentes. Eu acho que desde que já foi conversado com o João Reis, já foi conversado com a Alain, eu não vejo muito problema. Aí já falando politicamente dentro do comitê, né? Mas aí é só eu resolver essas questões administrativas e técnicas com a aba e com o consórcio para a gente já manejar isso tudo. Vocês têm algum data limite que eu possa responder isso? O mais rápido possível, mas se tiver alguma data eu já... Na próxima reunião, a gente tem que estar com isso certo para saber se o acompanhamento técnico será dado pela empresa ou será dado pela aba. Na próxima reunião, a próxima isso 15 tem que estar de outubro. decidido, né, resolvido. Professor, só uma dúvida que eu quero tirar aqui com o Flávio. É porque a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, né, em decorrência de a gente prestar a melhor assistência possível para o GT. A minha dúvida é a seguinte, suponha-se que
Dentro do TR não existe essa possibilidade ou não existe a possibilidade do aumento, porque já utilizou os 25% no caso de reuniões. A aba, nós temos dentro do nosso quadro técnico, que realmente eu desconheço, nós temos um profissional que consiga fazer isso. Por que eu estou questionando? Porque se não houver a possibilidade de fazer a inserção dentro do TR, dentro do previsto do objeto do Paranaíba, e na aba nós não tivermos esse profissional, o que a aba precisa fazer? A gente vai precisar contratar, e a contratação, ela já demanda mais tempo. Entendeu, professor? Sim. Essa é a minha preocupação. Mas já respondendo, a gente tem um profissional super qualificado, que é a Camila, entendeu? Perfeito. A Camila é engenheira cartográfica. Então tá ótimo. Tá fazendo... Tá ótimo, já fiquei mais aliviada, Então, e o professor também, que ele até sorriu. Obrigada. Seja pelo consórcio, seja pela aba, a gente consegue dar esse apoio, esse auxílio ao Araguari, sim. Então, olha, Obrigada. eu agradeço, né? E já convido, viu, Flávio, para a próxima reunião, para a sua presença lá. Acho que ainda não precisa fazer a apresentação, mas eu acho que é boa a sua presença para a gente encaminhar, e aí você vai ter noção daquilo que é mais concretamente daquilo que a gente está fazendo e do produto que vai ser resultante do nosso trabalho. Tá bom? Não, tranquilo. Eu vou dar prosseguimento, então, nessa solicitação e até o final da semana que vem eu dou uma resposta definitiva. Tá bom, professor? Muito obrigado, então, Flávio. Muito obrigado à secretaria. Eu consulto aos demais membros do GT se tem mais alguma colocação, se tem mais alguma decisão a ser tomada ou se nós cumprimos a pauta da primeira reunião. O local vai ser definido depois, Silvio? Isso, eu vou tentar uma sala de trabalhos lá na universidade que tem tanto equipamento para fazer projeção, quanto uma mesa grande de trabalho, principalmente para cartografia, né, apesar de não ser tão grande assim o mapa que nós solicitamos, mas eu acho que é importante ter uma mesa de trabalho com essa característica. Pessoal, e já me coloco à disposição também enquanto FIENG, tá? Sempre que precisarem fazer reuniões presenciais aqui, a gente tem espaços aqui, tanto de mesas de reuniões, quanto se precisar de mais gente, temos também um anfiteatro aqui, e a gente está à disposição de vocês. Só uma dúvida. A FIENG sempre foi parceira e sempre nos cedeu sala, só que nas últimas reuniões que nós solicitamos, eles estavam cobrando uma taxa. Você tem essa informação, se houver a necessidade de utilizar a FIENG, se teria que ser pago uma taxa? Para o nosso grupo de trabalho seria sem custo. Obrigada. Considere que é um regalo da minha parte para o grupo. Obrigada, Regis. A gente agradece. E da minha parte também, eu consigo disponibilizar uma sala ou em Uberaba ou em Araxá. A gente tem espaços bastante bacanas, assim, para usar. Nós vamos fazer o seguinte, na próxima reunião, a gente pode fazer uma escala de trabalho em outros lugares que não apenas em Uberlândia, tá bom? E aí, eu acho que na reunião presencial fica mais fácil, inclusive, para a gente discutir, levantar os problemas e fechar esse acordo, talvez com os locais de trabalho até a última reunião do ano, tá bom? Tranquilo? Professor, a Luana está questionando no site se no dia 15 vai ser presencial. Isso, Luana, é presencial. Primeira, essa já é presencial. Mais alguma intervenção? Lara, você vai querer fazer uma foto do GT? Ah, isso é importante, viu? Eu ia pedir, então, por gentileza, Lilian, para retirar o documento e que todo mundo abra a câmera, por gentileza, para fazer o registro. Bom dia, pessoal. Aqui é a Lara da comunicação. Eu estava esperando vocês finalizarem mesmo para pedir o registro. Então, bora lá. Ainda só um minutinho. Guilherme, você pode abrir a câmera, Guilherme?
Peraí, gente, que eu tô no escritório, não sei se vai ficar legal não aqui. A minha mesa fica contra a luz. Então, não? Ok. Certinho, pessoal. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Acredito pessoal. que Professor Silvio vai está ser... no mudo. Professor, seu microfone está mudo. Então, obrigado a presença de todos. Nos vemos dia 15 e bom trabalho a todos. Obrigada, Obrigada, professor. um bom dia a todos. Obrigada, Flávio, também. Obrigado. Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Lilian, Sandra, Lara, obrigado, viu? Professor Obrigada, Silvio. Rez. Até mais Tchau, tarde, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Lilian, Sandra, obrigado aí pelo apoio e até a próxima reunião. À disposição, professor. Obrigada, até a próxima.